Ok. Então nós vamos entrar no capítulo 4, a vida espiritual no Reino Cristo. Este tema não é exclusivo para os membros do Reino Cristo, porque muitas das coisas que nós vamos fazer são recomendações para a vida do cristão em geral, né? Que talvez caíram em desuso e nós chegamos a pensar que são coisas extraordinárias. Nossa! O membro do Reino do Cristo tem que rezar tudo isso, caramba, meu Deus. Não é o membro do Reino do Cristo. É o cristão, é o católico. Qualquer pessoa que está pensando minimamente em caminhar na vida de santidade, precisa ter uma vida de oração intensa. Uma vida de oração no qual ela é prioridade na sua vida, não é um anexo. Quando nós falamos da vida espiritual do membro do Reino Cristo, falamos da vida espiritual de um católico, nós estamos falando de pessoas que querem ser santas, de pessoas que querem ser não só amigos de Deus, querem levar adiante um relacionamento com Deus. Por que não dá para levar adiante um relacionamento com uma pessoa que a gente vê raramente ou nunca? Que a gente fala raramente ou nunca. Disse, mas que tipo de relacionamento é esse? Vocês nem se conhecem. Então, é preciso dedicar tempo. Então, hoje, quando nós falamos um pouco dessa vida espiritual no Reino Cristo, nós estamos falando de quais são os meios que o Reino Cristo oferece para que a gente possa dedicar esse tempo para Deus. Não quer dizer que se nós não fazemos exatamente como está dito aqui, a gente não vai alcançar a santidade. Não quer dizer que se nós não cumprimos com todos os compromissos, nós não estamos sendo membros do Reino Cristo. Ou menos, o pior ainda, né? Não estamos sendo católicos. Não quer dizer isso. Nós vamos dar uma visão geral do que poderia ser, em circunstâncias normais, uma vida de oração do membro do Reino Cristo. Mas sempre existem exceções, né? Seja porque a pessoa está começando, então ela ainda não consegue ter esse ritmo de vida espiritual. Seja porque ela já está sendo tocada por Deus para outro tipo de relação com Ele, ou seja, as pessoas que já estão entrando, por exemplo, numa etapa mística, né? A gente vai ver que muda as características das orações que a pessoa faz. Ou por circunstâncias da vida, a pessoa não consegue rezar desse jeito. Por exemplo, uma pessoa que está doente. Dependendo do tipo de doença, você não consegue rezar desse jeito. De fato, você não consegue rezar de jeito nenhum. Você está sofrendo tanto que você só consegue oferecer os seus sofrimentos. Ou algumas circunstâncias em que os horários não batem, etc. Então a pessoa trata de compensar isso com outro tipo de oração. Então o que nós vamos fazer é dar uma visão geral e depois a gente fala um pouco dos casos particulares. Pode ser? Fenomenal. Então vamos lá. Ao longo do terceiro capítulo, nós tratamos de aprender como preparar-nos para a oração e perseverar nela. Agora, nós queremos gerar meios que permitam a gente colocar isso em prática. Não adianta a gente só ficar com os desejos de oração e nunca rezar, não? A gente aprendeu como fazer os atos preparatórios. Mas como é que se faz a oração mesmo, né? A gente aprendeu que é preciso ter um momento para Deus, um tempo para Deus, um lugar para Deus. Mas o que se faz nesse momento com Deus, nesse tempo com Deus, nesse lugar para Deus, não? Então, nós vamos ver que essa vida espiritual busca um desenvolvimento progressivo da vida trinitária de cada membro. Palavras difíceis, né? Cristo é o nosso modelo, né? Mas ele não é toda a Santíssima Trindade, né? Ele é a segunda pessoa. A Santíssima Trindade é a relação perfeita do amor. O Pai ama tanto o Filho que o amor entre eles
é o Espírito Santo. E essa Santíssima Trindade foi quem semeou no nosso coração a própria presença deles em nós, não? Que é o batismo, essa graça santificante que está em nosso coração. Só que nós precisamos desenvolver isso. Então a vida espiritual vai ser isso, né? Tratar de desenvolver essa vida de Deus em nós. Então vamos ver, o Reino Christi, ele propõe algumas práticas de vida espiritual. Durante a manhã, ao despertar, nada melhor do que o nosso primeiro pensamento seja para Deus. Isso é maravilhoso. Quer dizer que o nosso coração já está cada vez mais cheio de Deus. Normalmente o primeiro pensamento que nos vem, né, é aquilo do qual o nosso coração está cheio. Em muitos casos é o celular, né? Será que tem alguma mensagem? Ou as redes sociais, né? Não, que o nosso primeiro pensamento seja para Deus. Então, o Reino Christi propõe uma oração da manhã. Aqui são orações para que rezemos ao início do dia, né? Quem não é membro do reino, pois pode ter outras orações, né? Então, essas orações, elas nos ajudam a centrar o nosso coração em Deus. Pode ser que você esteja muito cansado, pode ser que quando você acorde, a alma não chegou ao corpo ainda, né? Tem pessoas que parecem isso, né? Vocês já viram a série do Walking Dead, né? Pois parece assim, né? Você parece um morto-vivo caminhando. É o caso de vocês? Então a alma demora para chegar ao corpo. Não, pelo amor de Deus, ninguém me leva para a fogueira, hein? A alma não sai do corpo, né? É só uma metáfora para explicar como nós parecemos mais mortos do que vivos. Tem pessoas que é o contrário, né? De manhã acordam como se nunca tivessem dormido. Meu Deus, uma alegria, uma solaridade e tal. Mas ao contrário, no final do dia, né? É como aqueles 2% de bateria, assim, já no mínimo indispensável para quase chegar na cama e não morrer pelo caminho. Pois é. Mesmo assim, vale a pena fazer a oração da manhã. Porque nós estamos dizendo para Deus, Senhor, apesar de eu não ter vontade de rezar, você é a pessoa mais importante da minha vida. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Então, eu quero rezar. Eu me esforço, eu me obrigo a rezar. Se você tem alegria para rezar de manhã, melhor ainda. Né? Aproveita, desfruta. Reza com todo o seu entusiasmo. Mas se não, coloca o seu sofrimento na sua oração, Senhor. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo nem prestar atenção às palavras. De fato, eu nem sei se eu já rezei essa oração ou não. Acontece, né? Você termina a oração, daí você não sabe se você começou ela ou não. Mesmo assim, reza. Porque está a intenção do seu coração de colocar a Deus em primeiro lugar. Nós temos a nossa invocação, né? Cristo Rei Nosso, venha a nós o vosso reino. Pai Nosso, Ave Maria. E o pedido inicial, meu Senhor e meu Pai, inspirai meus pensamentos, palavras e ações. Acompanhai-os com o vosso auxílio, para que tudo o que eu fizer comece e termine segundo a vossa vontade e por amor a vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa é uma invocação simples, mas que acaba colocando a intenção do seu coração de realmente todo o seu dia ser de Deus. E aí, pois, vem o que nós chamamos de oferecimento de obras, né? Que é a oração à Santíssima Trindade, a oração a Jesus Cristo, a oração à Nossa Senhora. Os textos estão aí no Manual de Orações do Reino, né? Se você não tivesse, pode comprar ou baixar aí do site do Reino Christi, ou usá-lo na aplicação. Tem o app do Reino Christi que tem essas
orações que vocês podem utilizar para fazê-las, né? Repito, nem sempre nós vamos estar nas melhores disposições, mas nós não rezamos porque estamos nas melhores disposições. Nós rezamos porque nós queremos oferecer o nosso coração a Cristo, bem dispostos ou mal dispostos. A oração, ela é sempre útil. Se nós estamos bem, ela reflete a alegria do nosso coração. Se nós estamos mal, nós oferecemos para Deus essa nossa situação, né? De não estar com vontade de rezar, não estar com vontade de fazer nada, de fato, de não estar com vontade de falar com ninguém, mas mesmo assim, nós rezamos, né? Isso é um ato de superação, um ato de sacrifício muito agradável a Deus. A oração nesse estado, ela é muito agradável a Deus, porque você está superando a sua aversão a rezar nesse momento. Bom, em seguida, o Reino Cristo propõe a meditação. A meditação é uma oração mental. Você se lembra quando nós falamos sobre a oração oral e a oração vocal, e a oração mental, né? Então, nós falamos que a oração vocal é o primeiro grau da oração. Aí nós temos o exemplo, né? Oração a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, a Santíssima Trindade. E a oração mental, segundo grau de oração, é o que o Reino Cristo propõe logo no início da manhã. Agora nós vamos falar um pouco de como fazer essa oração. Eu tinha explicado para vocês que a oração mental, ela pode ser só reflexiva, então ela é só meditação. Ela pode ser afetiva, terceiro grau da oração, você lembra disso? Quando você reflete e surgem afetos, sentimentos, fruto dessa meditação, né? E que isso também é parte da oração. E que você presta atenção nesses sentimentos como vindos de Deus, ou sentimentos que reforçam o que está sendo meditado, ou sentimentos que vão contra aquilo que está sendo meditado. E que depois, o quarto grau da oração é quando você quer só estar diante de Deus, né? É a oração de simplicidade, né? Estar na presença de Deus. Agora nós vamos ensinar um método para fazer isso. Os métodos, eles são formas que nos ajudam a fazer oração. Só que o método, ele não é a oração em si, tá ok? Não fiquem com essa ideia de que, para eu poder fazer oração, eu tenho que fazer exatamente como o método está fazendo. Não. O método é uma forma de me ajudar a orar. Na medida que eu vou me habituando com a oração e eu já não preciso exatamente dos passos que o método me recomenda fazer, tem problema. Não tem problema. Porque o importante é a sua comunicação com Deus. É como se está desenvolvendo a sua comunicação com Deus. Então, o que nós vamos explicar aqui não é um dogma de fé. Não é que vocês são obrigados a fazer exatamente assim. Mas para quem está começando, isso vai ajudar bastante. Né? Vai ajudar bastante, porque é uma forma de vocês irem aprendendo. Né? É mais ou menos como andar de bicicleta, né? Nisso tem muita teoria, né? Coloca o pé aqui, segura ali e tal, aí vai primeiro o pé direito, o pé esquerdo, não sei o quê. Você vai prestando atenção em tudo que você tem que fazer. Chega um momento, você nem precisa prestar atenção. Você pode estar cantando, você pode estar assoviando, você pode estar escutando música, você pode estar escutando uma conferência, você pode ir conversando, você pode ir olhando para os lados, e não tem nenhum problema, os movimentos já são automáticos. Você já aprendeu. A mesma coisa aqui com a meditação. O método lhes vai ajudar a desenvolver o hábito da oração mental. No início vai ser muito importante vocês tratarem de serem muito fiéis ao passo a passo. Mas depois, quando vocês já percebam que Deus fala mais livremente na sua alma, então vocês podem ser mais tranquilos em relação ao método.
Então vamos lá. Em primeiro lugar, buscar um lugar reservado, tranquilo, separado. Como a gente já falou do lugar para Deus, eu não vou mais falar sobre isso, ok? Então, o lugar que seja um lugar como nós comentamos quando falamos sobre o lugar para Deus. Segundo, o tempo para Deus. Também já explicamos sobre isso, então não vamos falar sobre isso. Importante que você já separe um tempo fixo. Por exemplo, eu quero fazer meia hora de meditação, 30 minutos. Então, eu vou usar esse tempo integral. Vou terminar 2 minutinhos antes. Não. Seja generoso, seja generosa, entregue tudo a Deus. Terceiro, serene a sua alma, tranquilize a sua alma. Se a melhor posição é sentado, ajoelhado, respire fundo, tome consciência do que você vai fazer. Deixe de lado qualquer outro tema, desligue o celular, a música, a internet, computador, tudo que possa distrair, deixa de lado, né? Para poder se colocar nas mãos de Deus. Essa parte é muito importante, nós já falamos disso, mas é bom recordar. Depois vem os atos preparatórios, que nós também já falamos. Quando nós preparamos o nosso espírito para estar com Deus. Fazemos nosso ato de fé, esperança, caridade, nosso ato de humildade. Então, assim, eu vou preparando a minha alma para a meditação. Às vezes, os atos preparatórios eles são tão importantes que a gente passa boa parte da meditação tentando fazê-los, né? Porque a gente está distraído, a gente está cansado, a gente está com outras preocupações. Então, você está fazendo um ato de fé, daí você lembra, meu Deus, hoje eu tenho que entregar o trabalho. Eu creio em Ti, Senhor. Vou fazer o meu ato de esperança. Daí disse, nossa, aquele boleto eu preciso pagar. Ai, meu Deus, esqueci, vão cortar a internet aqui de casa, vão me matar, né? Nossa, eu preciso... Então, vem distrações e você corta e volta, né? Vai fazendo aí os seus atos de fé, seu ato de esperança, atos de amor, atos de humildade, atos de pureza de intenção. Senhor, eu quero estar aqui contigo, por ti, para ti. Sobre isso, vocês têm alguma dúvida sobre os atos preparatórios? Está tranquilo? Agora chegamos à meditação em si. Os textos que podem ajudar mais a meditação sempre são os textos bíblicos, sobretudo os evangelhos. Mas nem sempre nós temos intimidade com os textos bíblicos, não é mesmo? E então, muitas vezes, os textos são tão misteriosos para nós que nós ficamos olhando para eles e eles ficam olhando para nós e parece que não sai nada ali, não sai nenhuma reflexão, nenhum pensamento. Então, nesse caso, vocês podem usar algum comentário às Sagradas Escrituras ou algum livro de espiritualidade. Algum livro de espiritualidade. Evitem os livros de doutrina enquanto tal, né? Porque senão vocês vão ficar tratando de entender a doutrina em vez de meditar sobre ela. Então, um tema mais espiritual. Que tal começar pelo Evangelho de São Marcos? Já tinha recomendado isso para alguns de vocês. Caso tenham facilidade, sigam em frente. Caso não, então pode ser algum livro de espiritualidade como hoje. Mas o exemplo que eu vou dar vai ser seguindo o Evangelho de São Marcos, tá? Então, para começar, você escolhe um texto. Vamos supor que você escolheu a parábola do semeador.
E então você lê o texto. Então começa lendo a passagem, né? E você lê de novo, porque provavelmente você não entendeu muito bem, ou passou por alto, né? Ou leu muito rápido, então, ou está com muito sono, então precisa ler de novo. Se precisa, lê outra terceira vez. Para que realmente o significado geral entre, né? Um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, outros caíram entre pedras, outros caíram entre espinhos e outros caíram em terra boa. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então você lê esse texto e você diz, não entendi nada. O que tem a ver aula de agricultura com a espiritualidade, né? Graças a Deus, esse texto do Evangelho, ele tem uma explicação logo depois, né? O evangelista fala sobre outras coisas e tal, e depois entra na explicação. Explicando, né, que a semente é a palavra de Deus, que a terra é o estado dos nossos corações e o que significa quando a semente cai à beira do caminho, quando a semente cai entre pedras, quando a semente cai entre espinhos e quando a semente cai em terra boa. E aí você diz, agora sim. Aí você começa a refletir sobre isso. Caramba, mas será que isso acontece na minha vida? Será que eu percebo quando a palavra de Deus é semeada no meu coração? Ou eu nunca prestei atenção nisso? Então, você vai refletindo, só que você não reflete falando consigo mesmo. Você reflete falando com Deus. Padre, mas parece que eu estou falando sozinho. É só aparência. Deus está aí. Deus está muito atento ao que você está refletindo, ao que você está pensando, ao que você está falando. E então, enquanto você vai refletindo e falando, Deus vai colocando alguma ideia entre as suas ideias. É aí que a oração vai ficando mais profunda. Porque então essas ideias são o que Deus vai tocando a minha alma. Então, de repente, você está tratando de pensar, meditar sobre a palavra, que é a semente, e Deus está querendo te puxar para os tipos de terreno, e de repente fala, presta atenção no teu coração, qual é o estado do teu coração? Você, é mesmo? Como é que está o meu coração? A minha capacidade de receber as coisas, eu consigo receber as coisas dentro do meu coração? Ou meu coração está duro que nem à beira de um caminho? Ou meu coração está cheio de espinhos? Ou meu coração são como pedras? Então você vai conversando com Deus. Essa é a parte de reflexão. Nisso você pode fazer perguntas para Deus. Você pode desafiar a Deus. Você pode colocar para Deus situações que talvez você não esteja de acordo, ou que você está sofrendo com aquilo. E aí você coloca para Deus, mas Senhor, eu não quero ser um coração cheio de espinhos. Eu não quero que o mundo esteja me dominando, afogando essa semente que o Senhor coloca em mim. O que eu faço? Me ajuda. E aí, pode ser que Deus, nesse momento, suscite no seu coração certos sentimentos. O sentimento de arrependimento, por exemplo. Arrependimento de ser tão mundano. Ou um sentimento de alegria. Alegria por ter percebido como Deus fala na meditação. E então, pois ele vem aquele gozo de estar naquele momento e você não quer que termine. Ou lhe vem uma angústia de se sentir como aquela semente entre espinhos, e os espinhos vão crescendo e vão afogando a pobre plantinha que está querendo crescer.
E Deus lhe permite experimentar essa angústia. Não só ter uma ideia da angústia, experimentar. Assim como uma falta de ar, querer buscar uma saída. Tudo isso se dá dentro da oração, dentro da meditação. Vai percebendo, vai tendo consciência de que essas coisas estão acontecendo. Nossa, esse pensamento veio, esse sentimento veio. Isso não é só um sentimento, isso é Deus. Deus está falando comigo. Deus me está permitindo perceber isso. Deus está aqui. Deus está aqui. E depois você pode tratar de tirar aplicações, né? Quando já vai chegando o final da meditação, né? Você vai tentando tirar alguma aplicação daquilo, alguma consequência, alguma resolução, né? Fruto dessa meditação. Nem toda meditação a gente tem que sair com um propósito. Nessa meditação eu faço um propósito, eu vou mudar de vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, talvez a meditação só reforça um caminho que você já está fazendo. Por exemplo, reforça de que você tem que fazer a oração da manhã todos os dias. Esse pensamento, não, eu não posso deixar que os espinhos cresçam mais do que a planta. Então eu preciso alimentar mais a minha plantinha. Então eu vou insistir, né, na minha oração da manhã. Então assim você vai percebendo a ação de Deus na sua meditação. Nunca termine a oração sem agradecer. Seja lá como foi a sua meditação. Se ela foi cheia de ideias, bendito seja Deus. Se você não conseguiu meditar nenhuma ideia, bendito seja Deus. Que pode acontecer. Você fica lendo o texto, você fica dando voltas e voltas e voltas e não lhe vem nenhuma ideia. Nada. É como se você estivesse batendo a cabeça contra o muro. Não acontece nada, o muro nem se mexe. Sua cabeça está sangrando já, mas o muro continua lá. Também agradece a Deus. Bendito seja. Porque o que ele quis então nessa meditação? Que você perseverasse. Que você continuasse. Ainda que você não conseguisse tirar nenhuma ideia. Ainda que você não estivesse gostando nada daquele momento de oração. Ainda que você tivesse com vontade de sair correndo. Ainda que você estivesse lutando contra milhões de distrações que chegam assim como moscas, como vespas, como abelhas, como se você estivesse dentro de um enxame. Agradece a Deus. Porque se isso aconteceu, é porque Ele quis. E Ele sabia que você ia tirar fruto da oração daquele jeito. Então, sempre terminar a oração agradecendo. 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 E também leve a Nossa Senhora para a sua oração. Né? Leve a Nossa Senhora para a sua oração. Ela é a melhor companhia na oração. De vez em quando você até pode falar para ela: mãe, eu não estou entendendo nada, me ajuda, me dá uma inspiração. Eu estou nesse texto aqui, já tem 2 dias que eu estou lendo ele aqui, não me sai nada. Por favor, mãe, passa uma colinha aí. Essa intimidade com Nossa Senhora, que você pode colocar no coração dela, não só as suas dúvidas, mas também os seus estados de ânimo, as situações que estão acontecendo ali. Você pode pedir um abraço, você pode deitar no colo dela, você pode pedir um carinho, você pode pedir uma compreensão, você pode pedir uma ajuda. Enfim, ela é sua mãe, né? Ela é sua mãe. E também uma coisa que também pode ser muito interessante, inquietudes que surjam, ou dúvidas, ou aspectos que talvez você não consiga entender bem, mas que parece que Deus está falando. Anota, para você levar para o seu diretor espiritual.
Muitas vezes é na oração que vem respostas, mas também vem perguntas e desafios que vocês não entendem e que precisam de alguém que lhes ajude a discernir. Então, anotem para poder levar para o seu diretor espiritual. Sobre a meditação, tudo bem? Dúvidas, comentários? Estamos tranquilos? Beleza. Tudo isso é na oração da manhã. Olha só, hein? Nós nem começamos o dia ainda. Talvez a pergunta é isso. Não dá para fazer a meditação em outro momento do dia? Dá. Vocês podem ver. Às vezes o dia vocês não conseguem encaixar de manhã cedo. Mas pode ser ao meio-dia, à tarde, à noite. Eu só não recomendo fazer antes de dormir. Por quê? Porque você vai dormir. No fim do dia, a nossa cabeça está desse tamanho. Ou seja, a gente já está com o dia inteiro em cima. Né? Então, é mais difícil meditar. Você vai perceber que a sua meditação da manhã e a meditação à noite, elas são muito diferentes. Elas são muito diferentes. Se você fizer a experiência de um dia meditar de manhã e depois meditar à noite, você vai perceber que à noite é muito mais sofrido, é muito mais você estar tratando de sofrer com Jesus do que meditar realmente. Né? Porque tem todo o dia em cima. Né? Realmente, o melhor horário em absoluto é de manhã. Porque a sua mente está em branco. Em alguns casos está completamente em branco. Mas a tradição monástica sempre convida a isso. Lua, você queria perguntar alguma coisa? Vamos lá. Pai, surgiu uma dúvida aqui que o senhor falou sobre as inquietudes, sobre meio que Jesus falando com a gente. Como eu faço para ter certeza que Santa Teresa d'Ávila fala muito, acho que na Sexta Morada, que a alma, assim, ela começa a ter dúvidas se é realmente Deus falando ou se é coisa da imaginação. Como eu faço para ter certeza? Muito bem. Essas são as regras de discernimento. Nós vamos falar mais amplamente disso no capítulo 8º. Mas já vou dar algumas dicas. Sexta morada é bem diferente da primeira, segunda e terceira morada, tá? Nas sextas moradas, Santa Teresa, por que ela dizia isso? Porque o demônio, ele tenta falsificar experiências místicas. Ou seja, ele pode aparecer na figura de Nossa Senhora, na figura de Jesus, na figura do anjo da guarda, na figura do seu diretor espiritual. Aconteceu o caso de algum santo ou santa que foi se confessar e o diretor espiritual estava no confessionário, só que ela começou a achar estranho o comportamento. Não era o diretor espiritual, era o demônio. Então era uma experiência mística de enganação. Isso a gente deixa isso para os grandes santos, né? Ou para nós, dentro de alguns anos, meses, não sei, quando a gente já esteja aí nas sextas moradas, não? Mas a tentação mais típica da primeira, segunda, terceira morada é o nosso próprio espírito. Ou seja, que nós começamos a ter ideias achando que são ideias de Deus. Que muitas vezes são ideias boas, mas não são boas para nós naquele momento. Dá um exemplo, né? Vamos supor aí que você está na oração na meditação e vem a inspiração de que, nossa, eu posso semear a palavra de Deus no coração das pessoas, né? Então eu vou começar a visitar todos os dias umas 3 casas de pessoas para poder levar a palavra de Deus, amigos meus. Eu vou dar um jeito, vou me organizar. Tá. Olha, essa é uma ação que seria muito boa, mas talvez seja completamente impraticável na sua vida. Porque você não consegue ter o tempo para isso. E depois, porque 3 casas por dia é um montão de casa.
Talvez o primeiro dia você vai estar entusiasmado, o segundo dia mais ou menos, o terceiro você já vai estar assim, né? Aí no final de semana você já está se arrastando, meu Deus do céu. Ai, eu estou ainda na primeira casa, ainda tenho, me faltam outras duas e eu não fiz os trabalhos que eu precisava fazer, eu tenho não sei o que e tal. Então, no fim das contas, aquela inspiração não era inspiração, era uma tentação. Então, nós precisamos ver no contexto da nossa oração, né? Se aquilo está mais ou menos de acordo com a minha vida espiritual e as minhas possibilidades de vida. Agora, se você realmente fica muito confuso, confusa, anota e leva para o diretor espiritual. Né? Porque existem alguns conselhos, né? Por exemplo, se aquilo te traz paz. Mas nem sempre é assim. Porque pode ser que Deus permita que cause inquietude. Ou que uma coisa te cause paz não vinda de Deus, é uma paz aparente. Né? Então, nem sempre é fácil a gente aplicar as regras de discernimento se a gente não tem muita experiência no discernimento. Então, para dar uma resposta assim mais clara, se as ideias vêm de acordo com o caminho de vida espiritual que você está levando, né, isso provavelmente vem de Deus. Se é alguma coisa muito radical, atenção. Nem julga que seja de Deus, nem julga que não é de Deus, mas ponha atenção. Vai conversar com alguém para te ajudar a discernir isso. Não? Sei lá, você lê a passagem, né? Vende tudo que tem e dá aos pobres, depois vem e segue, né? No outro dia, chega a sua família e diz, não temos mais casa não, acabei de vender, porque eu li no evangelho que a gente tem que vender. Mas nós vamos morar aonde, minha filha? Então, é uma decisão muito radical que precisa de iluminação, pois não. Veio a inspiração, ok, deixa eu conversar com o meu diretor espiritual para ver se é de Deus ou se não é. Beleza? Maravilha. Depois, ao meio-dia, o Reino Cristo propõe a saudação a Nossa Senhora. É muito tradicional na igreja rezar o Ângelus ao meio-dia. E no período de Páscoa, rezar o Regina Coeli, Rainha do Céu. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Esse é o Regina Coeli. Durante o dia, se for possível, tratem de fazer uma visita eucarística, uma passadinha numa igreja para ver Jesus na Eucaristia. Nem sempre é possível, dado as distâncias e que as igrejas nem sempre estão abertas, isso é uma tristeza. Às vezes você vai ao meio-dia, que é o horário que a igreja devia estar aberta, ela está fechada porque o cuidador foi almoçar. Pô, mas é o horário que as pessoas têm para poder visitar Jesus, você fecha a igreja. Mas fazer o quê, né? Então, se possível, faça uma visita eucarística. Outra recomendação durante o dia é buscar um momento para fazer uma leitura e reflexão do Evangelho. Não é meditação, tá? O Evangelho nós precisamos ter intimidade com ele. Então nós precisamos lê-lo muitas vezes ao longo da vida. E não basta com o Evangelho da missa. Isso é muito pouco. Você vê que o texto do Evangelho da missa é muito pequeno. E muitas vezes está desconexo, né? Porque se você pega uma festa, interrompe a sequência de leituras da liturgia diária. Então, pega o Evangelho e lê um pouquinho, cada dia, uns 10 minutinhos, 15 minutos. Mas eu não entendo o que eu estou lendo. Tem problema. Talvez na segunda leitura você vai entender. Ou talvez na terceira. A gente não sabe quando a gente começa a ter essa maturidade espiritual, que os textos começam a fazer sentido. Mas vão fazer sentido. E, além do mais, a leitura vai colocando no seu subconsciente esses textos.
E de repente, numa meditação, ou numa homilia que você escuta, ou numa palestra, você se lembra daquele texto e diz: finalmente eu entendi o que Jesus queria dizer ali. Olha só, agora faz todo sentido. Ou lhe chegam exemplos, né? Lhe surgem os exemplos da Sagrada Escritura, por quê? Porque você lê, porque está acostumado a ler, né? Católico lê pouco a Bíblia, pessoal. Nós temos que ser a exceção. Tomara que um dia sejamos a regra. Que a nossa Bíblia não seja como aquela Bíblia que fica na entrada da casa com as páginas abertas. Ela ficou com tantos anos aberta na mesma página que você não consegue passar a página. Você vira e ela volta para a mesma página de novo, né? Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Que a Bíblia de vocês fique velha, mas velha de usada. Que as páginas estejam marcadas, sublinhadas, que é cheio de orelhas assim e tal, porque você vê, nossa, essa Bíblia é usada, quer dizer, vocês realmente leem a Sagrada Escritura. E Deus fala pela Sagrada Escritura. Né? O terço. Né? O Cristo recomenda rezar um mistério do terço, pois eu recomendo rezar o terço inteiro. Né? O mistério do terço é muito pouco, galera. Um mistério do texto se reza em 2 minutos e meio. Não é nada, você apenas começou a rezar, terminou, acabou a oração. Não, o terço é uma oração meditativa. Quando você vai rezando, dá para rezar um bom terço em 15 minutos. 15 minutinhos você reza o terço. Quando você está muito fervoroso, muito fervorosa, 20 minutos. Tá? Mas em 15 minutos. E o terço é uma oração que, se você está muito cansado, dá para rezar caminhando. Né? Você depois vai tomar um ar, né? Vai passear, e diz, vamos rezar o terço. Né? E aí vai. Né? Uma vez eu estava rezando o terço no aeroporto, né? E estava do lado do lugar que saía as pessoas que estavam desembarcando, e de repente passa o piloto, e o piloto tira do bolso o terço dele e fala, eu também rezo. Que legal, né? Então, quantas vezes pode ser que você rezando o texto, você está até dando testemunho para outras pessoas que estão vendo, né? E pode inspirar, né? No coração dessas pessoas o desejo de se aproximar de Nosso Senhor. Quanto aos mistérios, eu não vou me aprofundar aqui em como rezar o texto, existem vários instrutivos de como rezar o texto, além do mais vocês já devem ser muito bem capacitados e acostumados a rezar o texto, então é só lembrar que o principal do terço não é tanto as palavras que você pronuncia, não é a atenção em cada Ave Maria, é que o seu coração esteja naquele mistério que você está rezando. Então, se nós estamos nos mistérios gloriosos e nós estamos no segundo mistério, na ascensão de Jesus ao céu, então nós estamos pensando, né? Como poderia ser, né? Estava Jesus com os discípulos, dão as palavras, e daí Jesus, como ele está subindo ao céu, o que significa isso, né? Por quê e tal? Então, enquanto eu estou rezando as Ave Marias, eu estou pensando nesse mistério, o meu coração se está aderindo àquilo que está acontecendo. E depois, finalmente, no final do dia, depois que você recheou o seu dia com orações, né, você vai fazer o balanço do dia e a oração da noite. Então, convém que ao final do dia nós pensemos em como foi nosso dia. Se foi um dia para Deus ou não. Se foi um dia cheio de mim mesmo, né, cheio de egoísmo, ou cheio de angústia, ou cheio de medos, né? Então, eu faço um breve exame de consciência. O exame de consciência não necessariamente é para procurar pecados, para ver se eu pequei ou não. Mas ajuda, porque o pecado, ele sempre é um afastamento de Deus. Então, se eu descubro que houve pecados nesse dia, né, então é um momento para eu me arrepender desses pecados.
Mas realmente o balanço do dia é para ver em que medida o meu coração esteve com Deus ou não durante esse dia. O que me aproximou de Deus? O que me afastou de Deus? Por que eu me afastei de Deus? Como é possível que, de repente, eu não pensei mais em Deus a tarde inteira? Por que aconteceu isso? Como é que eu cheguei a isso? Né? E então eu busco maneiras que me ajudem para que no dia seguinte isso não aconteça, que seja um dia cheio de Deus, né? Talvez com pequenas lembranças, né? Algo que me faça recordar de Deus, né? Uma jaculatória, uma pequena oração, um santinho, uma frase, algo que me ajude. Né? Daí o Manual do Reino sugere uma oração de pedido de luz, né? Ou seja, nós estamos pedindo ao Espírito Santo que me ilumine, nos ilumine para que nós consigamos ver como foi o nosso dia. Né? Então essa é a oração, meu Deus e Senhor, que sois toda bondade e misericórdia infinita, eu vos dou graças com todo o meu coração pelos inumeráveis benefícios que me concedestes. E assim continua a oração. Daí você faz seu exame de consciência, né? Agradecendo a Deus as coisas boas que aconteceram. Agradeça também as coisas ruins, né? Porque Deus sempre consegue tirar algo bom das coisas ruins que nos acontecem, né? E então, recordamos, né, como foi o nosso dia e em que medida esse dia esteve perto de Deus ou, ao contrário, né, esteve longe de Deus. Né? Se eu ajudei outras pessoas a se aproximarem de Deus, ou eu fui um objeto para que elas se afastassem de Deus. Né? Ao final desse exame de consciência, né, pedir perdão a Deus pelas nossas culpas e agradecer a Ele pela sua caridade e misericórdia infinita. Né? E depois você recomenda ao final rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, rezar o creio para renovar a nossa fé. Né? O creio, ele é um resumo da nossa fé, então quando nós rezamos o creio, nós estamos renovando a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, etc. Essas são as recomendações diárias, as orações que se recomendam ao membro do Reino do Cristo e a todo cristão rezar cada dia. Nossa, é muita oração? Não é não. Quanto mais apaixonados nós estejamos por Deus, mais as orações, elas são não só recomendadas, mas são necessárias, você sente falta delas. Mas aqui convém a gente explicar uma coisa interessante, né? Ainda que nós estejamos muito apaixonados por Deus, pode acontecer dias em que nós não temos nenhuma vontade de rezar. Porque nós somos seres químicos, né? E a química do nosso corpo muda. Então, tem dias que a gente não está com vontade de quase nada. Ou de nada mesmo, né? Rezar é uma das coisas que a gente não está com vontade de fazer. É. Mesmo assim, reza. Se você realmente não consegue rezar, porque tem momentos em que realmente o coração está fechado ou está angustiado, eu dedico esse tempo para oferecer a Deus essa minha angústia, esse meu medo, esse meu terror, essa minha antipatia, essa minha dor de cabeça. Senhor, eu não consigo rezar. Eu não consigo. Eu só quero estar contigo. Ou eu pego uma frase e fico repetindo essa frase, que seja de acordo com o seu estado naquele momento, né? Talvez você está com vontade de dizer, Senhor, tende piedade de mim que eu sou um pecador. E repete isso 10 vezes, 100 vezes. Senhor, tende piedade de mim que eu sou um pecador. Senhor, tende piedade de mim que eu sou um pecador. E está aí. Ou talvez você está com vontade de conversar com Nossa Senhora. Você está pedindo para ela, mãezinha, me acompanha, me ajuda.
Mãe, eu te amo. Maria Puríssima, faz que o meu coração seja puro. Você busca uma e vai repetindo, vai repetindo. Talvez essa oração seja mais proveitosa do que um dia em que você está muito à vontade e reza muito bem. Agora, o que não deve fazer nunca, jamais, é dizer, eu estou muito cansado, hoje eu não vou rezar. Não! Não! Justamente porque você está cansado, você deve rezar. Ah, não, hoje eu estou sofrendo muito, eu não vou rezar. Não! 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 É justamente por isso que você deve rezar. Mas a sua oração deve ser proporcional ao seu estado. Como repito, né? Nós, quando nós estamos sofrendo muito, nós não conseguimos rezar da mesma maneira. Então eu preciso adaptar a minha oração ao meu estado naquele momento. Mas não deixe de rezar. Sobretudo se vocês caíram em pecado. A grande tentação do demônio é dizer, você já pecou mesmo, você já está longe de Deus mesmo, então... não, eu me sinto demasiado impuro para me dirigir a Deus. Não, eu não posso, hoje eu não vou rezar. Não. Isso é do demônio. Lu, você estava perguntando como discernir, né? Essa é um bom discernimento. Essa é uma tentação do demônio. Justamente porque nós estamos completamente sujos, é que nós precisamos de oração. E a nossa oração é de uma pessoa que está suja. Senhor, eu estou completamente embarrado no pecado. Tende piedade de mim. Vem e resgata esse pobre pecador. Por favor, não me abandona, não me deixa. Ou se você está com dúvidas de fé, talvez você não consegue fazer a meditação. Ou talvez você não consegue rezar o terço. Ou você não consegue fazer um exame de consciência. Né? Transforma essa dúvida de fé em oração. Senhor, eu estou muito tentado contra a Eucaristia hoje. Estão me vindo muitas dúvidas de fé de que o Senhor não está na Eucaristia. Por favor, me ajuda. Me salva, me arranca dessa tentação, que eu sei que é uma tentação, mas eu não consigo sair dela. Não consigo. Olha que oração mais sincera e que oração mais poderosa. Recorre a Nossa Senhora. Pede a ela, pede ajuda a ela. Pede que ela segure na sua mão, que ela te recolha. E talvez as tentações mais insidiosas são as de tibieza. Vocês sabem o que é a tibieza? A tibieza, tíbio é o que não é nem quente nem frio. Né? Aquele café horrível. Café tíbio. Porque não é nem gelado e nem quente. Sabe? Tíbio. Que coisa. Né? Dá vontade de jogar fora. Às vezes o seu estado de espírito é tíbio. Você não está com vontade de rezar e pois sente que a sua vida espiritual se está arrastando, você sente muita atração por fazer qualquer outra coisa, por se distrair, por ver séries, por jogar um futebolzinho, um basquete, um vôlei, sair com os amigos e amigas, jogar conversa fora, comer, tal. Mas rezar não. Rezar não. Você tem disposição para fazer qualquer outra coisa. Isso é a tibieza. A tibieza. Então, esse é o momento para rezar. Senhor, eu não estou com vontade, mas eu vou rezar. Eu vou. Talvez nem é uma tentação, é uma falta de vontade mesmo. Né? Aquele dia cinza, né? aquela coisa, né? Arrastado, ainda depois do almoço, aquele torpor. Né? Essa é a imagem da tibieza. Né? Mesmo assim, reza. Reza uma oração proporcional ao seu estado de ânimo.
Então você não consegue meditar, talvez, você não consegue ter ideias, você não consegue sentir o amor de Deus. Ao contrário, você está sentindo o oposto, né? Então você conversa com Deus sobre isso. Olha, Senhor, como eu sou tio, olha só como... Ontem eu estava todo animado, né? Meu coração era todo amores para o Senhor, e olha hoje. Meu Deus do céu. Certo? Parece quarta-feira de cinzas, né? Nossa, isso aqui tá, depois de você pular carnaval, 3 dias, quarta-feira, né? As ruas assim, todas cheias de tudo aquilo que ficou jogado lá e tal, e o seu ânimo parecendo as ruas, né? Daquele jeito. Então você fala isso com Deus. E você, Senhor, a culpa é toda minha. Não é o Senhor. O Senhor é maravilhoso, é lindo, é incrível. Nossa, ele agora mesmo está morrendo de amores pelo Senhor, mas olha como é que eu estou. E assim você vai tratando. Mas pode ser que nem essas palavras venham, não vem palavra nenhuma. Você não tem vontade de falar palavra nenhuma, de nada. Oferece. Oferece. Oferece a Deus esse estado de ânimo. Mas não deixa de dedicar o tempo que você dedica à oração. Não deixa. Não deixa. Resumindo, em nenhuma circunstância deixa a oração. Você adapta a sua oração às circunstâncias que você está vivendo, mas não deixa de rezar. Reza do jeito que dá. O dia seguinte vai ser melhor. Deus vai vir ao seu auxílio. Deus vai permitir que as coisas sejam melhores, né? Afinal de contas, nem todos os dias são Sexta-feira Santa. Chega o domingo da ressurreição para todo mundo. Então, não se desanimem no momento em que vocês estejam baixos de sentimentos, cheios de tentações ou incluso tenham caído no pecado. Deus lhes vai ajudar a sair dessa situação e o sol vai brilhar outra vez na sua vida de oração. Beleza? Muito bem, pessoal. Até aqui o nosso tema de hoje. Se Deus quiser, no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre as outras recomendações. Existem as recomendações periódicas, né, que são orações que nós fazemos semanalmente, ou mensalmente, ou anualmente, né? Então, existem alguns períodos em que nós dedicamos a um tipo de oração mais intencional. Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro. Maravilha?